E aí, pessoal, no meu vídeo anterior sobre CAP, eu acredito que deu para explicar de forma suficiente o que o modelo faz, como ele permite controlar o risco e as limitações do mesmo. Eu só acho que faltou explicar um pouquinho melhor como o beta é calculado, né? E em função desse cálculo, de por que o CAP só leva em conta o risco não diversificável. Então, se você seguir o modelo CAP para controlar risco, você é obrigado a diversificar, não investir tudo num tipo só de ação ou de investimento para se precaver de perdas vultosas. O negócio é o seguinte, o beta ele é uma medida de covariância ou de correlação. Tá? Então o que acontece? Uma ação cujo beta é igual a 2, por exemplo, que está aqui vamos dizer que está aqui na extrema direita do gráfico, ela vai reagir duas vezes mais fortemente a uma oscilação do mercado como um todo. Então, a oscilação do mercado, da média do mercado, que no caso do Brasil seria o Ibovespa, ela é, por definição, beta igual a 1. O mercado, ele obviamente correlaciona com ele mesmo de forma perfeita, né? Uma ação, né, ou investimento qualquer cujo beta é igual a 2, ele vai reagir de forma duas vezes mais violenta. Então, se o mercado subir 5%, essa ação tende a subir 10%. Se o mercado cair, digamos, 5, 6%, essa ação vai cair 10, 12%. Essa é a ideia do beta. Claro, a ação não é obrigada a cair exatamente o dobro do mercado ou subir exatamente o dobro do mercado. Ela tende a fazer isso numa análise estatística de longo prazo, né? Da mesma forma, uma ação cujo beta é aqui, digamos, nessa região aqui, em torno de 0,5, é uma ação que ela vai reagir de forma amortecida em relação às oscilações do mercado. Então, se o mercado como um todo cair 10%, ela só vai cair 4, 5. Se o mercado subir 100% num ano ou dois, ela vai subir menos, vai subir em torno de 50%. Então, uma ação com beta abaixo de 1, ela é considerada, digamos assim, uma ação de proteção do investimento. Quer dizer, você tira dela uma espécie quase como se fosse uma renda fixa, porque o dividendo dela, o rendimento que ela te proporciona não depende muito do que acontece com o mercado, ou não deveria depender, né? Já uma ação com beta alto, ela amplifica, né, a tua exposição à oscilação do mercado, né? Sempre lembrando que o modelo CAP equipara risco à variação do rendimento. Então, quando a gente está falando que uma ação oscila, digamos, uma ação com beta igual a 2 oscila o dobro do mercado, quer dizer que o rendimento dela está oscilando com o dobro de amplitude. Não quer dizer que o valor dela vai subir ou descer. Estamos falando do rendimento. Então, de repente, o que vai oscilar é o dividendo, né? Então, que tipo de empresa poderia ser beta igual a 2? Por exemplo, vamos dizer empresa de tecnologia, né? Que quando as coisas vão bem, quando a economia vai bem, essas empresas faturam muito. Quando o mercado vai mal, essas empresas ficam a pão e água, né? Então, esse tipo de empresa tende a ter um beta mais alto. Ela é mais sensível ao humor da economia e do mercado. Já uma ação de uma empresa do tipo fabricante de cigarro, fabricante de cerveja, fabricante de alimento, talvez, esse tipo de ação tende a ter um beta menor que 1. Por quê? Porque as pessoas não vão parar de comer se a economia entrar numa recessão, pelo menos se for uma recessão não muito severa. Elas vão continuar comendo, provavelmente vão beber e fumar até mais do que fumavam antes, porque está todo mundo nervoso, né? Então esse tipo de empresa, o tipo de produto que ela vende, ela tem uma demanda mais inelástica, né? Então ela não depende tanto do que está acontecendo no mercado para proporcionar um rendimento.
constante. Empresa de eletricidade, né, também. Dificilmente, se a economia não crescer, ainda assim o consumo de eletricidade sobe, né? E empresa de eletricidade, ela tem o custo dela, ela põe o lucro dela em cima e fatura contra o consumidor. Então é o tipo de empresa cujo rendimento é muito inelástico, muito constante. Então ela sofre menos, ela oscila menos em relação ao mercado, provavelmente vai ter um beta mais baixo do que um. Então, e aí entra a história da diversificação. Pode perfeitamente acontecer que uma empresa que fabrica cigarro pegue fogo, tá? Então a ação dela deve cair. Mas essa queda não tem relação com o mercado como um todo, é um evento individual. E esse tipo de queda ou eventualmente uma alta da ação individual não é levado em conta pelo beta, né? O beta ele mede quanto a ação cai ou sobe em relação ao mercado, em relação ao humor do mercado como um todo. Então, por isso, para o modelo CAP ser efetivo como controle de risco, você tem que diversificar, porque a questão das altas e quedas individuais fica completamente de fora da análise estatística. Então, se você diversificar no mínimo 3, né, 4, 5 ações, entre si uma sobe, outra desce, né? A empresa de tecnologia descobre um produto novo, a empresa de cerveja explode. Enfim, você vai ter uma compensação entre perdas e ganhos de origem individual. E aí sobra o quê? Sobra o risco sistêmico, né? Quer dizer, essas empresas aí vão ter a oscilação que é resposta ao humor do mercado como um todo, que esse sim o beta mensura, né? Que aí você pode, uma vez que você diversificou, você pode confiar mais no beta como medida de risco. Então é basicamente isso que eu queria colocar como complemento ao vídeo anterior, para deixar mais claro de onde esse beta vem e o que ele significa, né? Aproveitando o ensejo, esses conceitos, a primeira vez que eu vi eles foi num livro chamado Avaliação de Investimentos, do autor Aswath Damodaran, é um nome indiano. Eu acho que o cara é indiano, mas mora nos Estados Unidos. É um cara que aparece em programas de TV falando sobre finanças. É uma das grandes autoridades nessa área. E quem tiver um mínimo de interesse nesse tipo de assunto, aconselho muito a ler o livro. Não é livro sobre especulação ou como ganhar dinheiro fácil, não. É livro sério, né? Aborda a questão de como você avaliar qualquer ativo, desde uma obra de arte, um imóvel, qualquer coisa. É muito bom, é um tipo de livro que todo mundo devia ler em algum ponto da vida. Muito interessante. Então, por enquanto é isso aí. Até a próxima.